73, versos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Glória a Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela é um manancial de fonte de vida, um manancial inesgotável de palavras de vida eterna. Mas sabemos que sempre tem aquela passagem bíblica, aqueles versículos que falam mais ao nosso coração quando nós estamos passando por um momento difícil. E esse, Salmo 73, versos 25 e 26, são um dos versículos que eu gostava muito de ler no início do processo do meu tratamento e que eu gosto de ler, né? Continuo lendo esse versículo. Como eu falei no vídeo anterior, um salmo de Davi, e agora esse Salmo 73, que é um salmo de Asaf. Então, hoje é o segundo vídeo, a parte 2 de como tudo começou. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre a primeira consulta no mastologista, que já na entrevista, nas primeiras perguntas que ela fez sobre os sintomas, ao analisar a mama, né, que ela já deu o diagnóstico, já fez o encaminhamento. Então, eu falei que eu já estava sentindo dores no ombro esquerdo, na perna esquerda, dores nas mamas, né, e também dor na coluna, porque a metástase ela também atingiu alguns anéis da minha coluna. E a primeira consulta médica, né, aquela primeira consulta, como qualquer outra consulta, a médica fez várias perguntas e eu fui relatando. E aí ela no alto do seu conhecimento de tudo, né, que eu falei que eu tinha que as mamas estavam doendo, ela perguntou quanto tempo, eu contei toda a história. Aí ela falou assim: Júnior, você sente dor em alguma outra parte do corpo? Aí eu falei assim, eu tinha até na hora eu até esqueci, falei assim, não sinto não. Aí eu falei assim, não, sinto sim, doutora. Eu estou sentindo muita dor no ombro esquerdo, na perna esquerda. E falei, ela falou assim, então tá bom. Nessa primeira consulta, eu vou examinar sua mama, eu vou passar os primeiros exames. Aí quando você retornar, e aí se for preciso, eu passo os exames específicos. E aí, na hora e nesse dia da consulta, tinha uma médica que estava fazendo residência junto com essa médica, e aí as duas ficavam olhando para minhas mamas e ficavam falando baixinho entre elas ali, e eu ficava assim, gente, mas o que essas médicas tanto olham na minha mama, tanto enxergam, que eu vejo essas mamas todo dia, fico observando, não estou vendo de nada. E hoje, quase 4 anos depois, para a honra e glória do Senhor, já com as mamas curadas, eu consigo ver o que elas tinham visto na minha mama. Então, assim, é uma coisa, é muita bênção, é muito milagre na minha vida. Então, eu falei no primeiro vídeo sobre a importância da mulher observar, do autocuidado, do exame. Eu tinha esses nódulos, eu tinha ciência desses nódulos. O meu esposo, quando eu comecei a sentir essas dores, ele falou assim, Júnior, vai no médico, você tem que olhar isso. Mas ele me aconselhava, eu falei assim, não, eu vou, e não ia. Até quando a situação chegou tão alarmante que minha colega falou assim, não, Júnior, vai e olha, não vai dar nada, mas você tem que olhar. E aí eu tive coragem de marcar a consulta. E aí, Deus é tão grande, Deus tem colocado tantas pessoas extraordinárias na minha vida, Deus tem feito tantas coisas extraordinárias. E aí, quando eu liguei para marcar a consulta, o atendente, isso eu liguei na segunda-feira, Deus providenciou uma vaga para mim na terça-feira, às 13 horas. Aí ele foi e perguntou se eu já tinha ido a algum médico, se eu tinha algum profissional, né, que eu conheci. Eu falei assim, não tem não. Aí ele falou assim, tem uma vaga às 13 horas aqui com a médica tal. Aí eu falei assim, ela é boa? Eu tive a audácia de fazer essa pergunta. Aí ele falou assim, sim, todas as pacientes dela gostam muito dela. Eu falei assim, então pode marcar. E aí foi eu, terça-feira, para a consulta com essa médica. E quando eu saí ali daquela consulta já, com aquele papel, eu lembro aquela folha, cor pink, já com
com encaminhamento. Ela falou assim, Júnior, e isso era no segundo andar, ela falou assim, agora você vai lá no terceiro andar, na sala tal, que as meninas vão já encaminhar a marcação dos exames, que você precisa fazer esses exames. E que quando a médica já falou assim, ó, Júnior, todos os sintomas, tudo que você relatou e tudo que nós observamos, características da sua mama, já indica que é o câncer. Aí, essa médica estava me observando. Aí eu falei assim, doutor? Eu falei assim, é o câncer. Eu falei assim, mas já deu tudo certo. Então eu levantei ali daquela sala com a convicção que tudo já tinha dado certo. Então, quando eu saí ali naquele corredor do segundo andar, que eu tinha que ir para o terceiro andar, eu fiz uma única oração. E que eu falo que é a oração que me sustenta até hoje. Porque muitas das vezes a gente pensa que para Deus nos ouvir, para Deus nos socorrer, para Deus nos fortalecer, nós precisamos de orar, de falar palavras lindas, orações longas. Não. Mas o Senhor, Ele quer ouvir uma oração de um coração contrito, de um coração de fé. E naquele momento eu exerci a minha fé e falei, Senhor, se eu tiver que passar por esse processo, não deixa eu temer, porque eu não quero perder a minha confiança em Ti. Glória a Deus. E Deus ouviu minha oração. Deus tem ouvido minha oração. E Deus tem colocado paz no meu coração. E eu cheguei ali naquela sala, as meninas me receberam, a moça, aliás, que estava ali na hora, me recebeu muito bem. Me deu uma palavra de paz, de fé, e já rapidamente já marcou os exames, né, porque era urgência. E eu saí ali daquela sala já com os exames marcados, vim embora, estava sozinha nesse dia. Aí eu cheguei em casa e passei mensagem para minha irmã, que me acompanhou. Depois ela foi me acompanhando nessas consultas. Cheguei em casa, já contei para o meu esposo. Para ele foi um susto tremendo, porque ele estava passando por um processo de luto. O pai dele tinha morrido na semana anterior, então para ele foi um baque muito grande. Ele enterrou, né, o pai no sábado e na terça-feira recebe a notícia que a esposa está com câncer. E aí eu cheguei, eu passei mensagem para minha irmã e falei assim, vem aqui em casa assim que você chegar do serviço, porque eu quero te falar um negócio. E aí minha irmã veio, esse inocente. Aí eu entreguei aquele papel para ela, aí ela olhou que papel e falou assim, não, Juninho, não é nada não, isso aqui ela só passou os exames para você fazer, não vai dar nada não, pode deixar, já deu tudo certo. Aí eu falei assim, então tá bom. E aí eu lembro como se fosse, né, como eu falei, era numa terça-feira e nós tínhamos culto na terça-feira. Aí eu arrumei rapidinho e falei assim, eu vou para a igreja, eu vou pedir oração e vou pedir unção. E todo culto eu vou pedir oração e unção. Mas só que eu não falei para ninguém o que era, né? Falei nem para o pastor, porque eu estava pedindo oração e unção. Mas eu falei assim, eu vou receber o meu milagre na oração e na unção. Porque a Bíblia fala, né, da importância da unção. Porque a unção, ela cura as enfermidades. Aí eu cheguei, no final do culto, pedi o pastor para orar. Pastor, ora por mim, eu preciso da unção. E assim eu fui fazendo. Aí eu combinei com a minha irmã, que eu falei com ela, pessoal, eu vou fazer todos os exames, eu vou fazer tudo, mas você não fala para ninguém. Você não fala para ninguém. Não fala, nós só vamos falar depois que sair o resultado. Ela falou assim, então tá bom. E assim foi. E Deus, Ele é tão grande, Ele, assim, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, que colocou essa minha irmã, que nós somos bem próximas de idade, ela mora aqui ao lado da minha casa. O lugar onde ela trabalha é pertinho do lugar da área hospitalar, todos os lugares onde eu precisava de ir. Então eu saía junto com ela, quando ela não podia, eu não podia, no horário não coincidia de sairmos juntos, ela ia até onde eu estava. E Deus foi encaminhando, foi direcionando tudo. Aí no dia que eu fui fazer a mamografia, ela foi comigo fazer a mamografia, e né, fiz os exames e levei na médica para a consulta de retorno. Aí, na consulta de retorno, né, que eu já levei a mamografia, e que já estava ali constatado realmente o tumor nas mamas,
A médica falou assim, Júnia, então foi tudo como eu tinha dito mesmo na primeira consulta. Agora eu vou passar exames específicos para você fazer das áreas onde você relatou que sente dor. Então ela passou a tomografia e passou uma cintilografia para que eu fizesse e voltasse nela. E aí, quando ela voltasse nela, já ia me encaminhar para o médico específico, para que eu pudesse fazer o tratamento, o médico oncologista. Então, eu fiz, né, esse exame, essa cintilografia, essa tomografia, e retornei a essa médica. Então, lá naqueles exames estavam constatados já a metástase, aqui no ombro esquerdo, no acetábulo esquerdo, que fazia com que eu mancasse, né, na coluna, e ela me encaminhou para o oncologista. Ela falou assim, então você vai lá, voltar lá na sala, e as meninas vão agendar para você essa consulta, porque tem que ser de urgência. E aí, no dia dessa consulta de retorno, a minha irmã, ela estava comigo. Então, nós fomos lá, né, fomos bem orientados. A moça perguntou onde eu morava, falou os lugares que dava para eu fazer o tratamento, onde seria melhor por causa da distância. E aí ela apresentou a clínica onde eu faço esse tratamento, do médico que tinha lá e já até falou o nome do médico. Ela tem esse médico aqui, que ele é excelente, então eu já vou tentar marcar essa consulta para você. Então ali eu já saí dali com a minha consulta marcada para o oncologista, né, onde eu estaria iniciando o meu tratamento. Então, foi marcado a primeira consulta com o médico oncologista e os detalhes vai ficar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou longo. É muita riqueza de detalhes e é muita maravilha, muita glória para Deus. Então, eu te aguardo no próximo vídeo com mais um testemunho de fé e de esperança. Curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva no canal. E a sua presença aqui, assistindo os vídeos, é muito importante. Como eu disse, o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado sempre. E você assistindo os vídeos, você está glorificando o nome do Senhor através dos milagres que Ele tem realizado na minha vida. Obrigada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.